Sakamoto e o Josias também a respeito das declarações de Bolsonaro e também do advogado dele, né, que foi às redes sociais, para falar mais uma vez que é uma investigação seletiva. Até queria abrir aqui o Fábio Weingarten, que escreveu sobre isso, mas Bolsonaro disse à Jovem Pan de que ele não tomou vacina, de que, aí até o Mayrovich já falou aqui a respeito dessa fala dele, dizendo que está no Supremo Tribunal por causa de um deputado, e o Mayrovich diz que isso é mentira, que não é verdade, mas Bolsonaro fala que não está nem um pouco preocupado com isso, estou tranquilo em relação ao indiciamento. Já Fábio Weingarten, advogado de Bolsonaro, ex-ministro de Bolsonaro, disse: na minha humilde opinião, o indiciamento de hoje, que até o presente momento a defesa técnica sequer teve acesso, é tão absurdo quanto o caso da baleia. O mundo inteiro conhece a opinião pessoal do presidente Bolsonaro quanto ao tema da vacinação. Muito embora ele tenha adquirido mais de 60 milhões de doses. Ademais, enquanto exercia o cargo, ele estava completamente dispensado de apresentar qualquer tipo de certificado em suas viagens. Trata-se de perseguição política e tentativa de esvaziar o enorme capital político que só vem crescendo. Por falar em capital político, vamos ver com lupa quais os candidatos querem surfar a onda desse enorme capital político. Ele fala sobre a questão política aí e o quanto as pessoas estão se aproveitando disso. Aos oportunistas de ocasião, tenham a certeza que mais ainda agora gafanhotos terão vida curta. Política é grupo, coesão e solidariedade. Aí ele manda aí alguns recados que a gente não entende muito bem, mas alguns recados para alguém que está querendo surfar nessa que eles falam que é esse capital político de Bolsonaro. Vamos lá, ô Sakamoto, analisando aí a fala de Fábio Weingarten e também de Bolsonaro em relação a isso. Eles dizem que todo mundo sabe que Bolsonaro não tomou a vacina, mas ele não diz aqui que ele não mandou falsificar a carteira de vacinação. Ele diz que, como presidente, ele não precisava apresentar o certificado de vacina. Fabiola, isso tudo que, na verdade, o Weingarten fez, tudo que o Bolsonaro está fazendo nesse exato momento é cortina de fumaça, na verdade. Eles estão, na verdade, batendo numa tecla óbvia, né? Isso está discutindo até para além da questão jurídica, mas eles estão batendo numa tecla óbvia, né? Olha, Bolsonaro não toma vacina, Bolsonaro é negacionista, né? Bolsonaro não toma vacina. Né? Estão batendo essa tecla para dizer o seguinte: olha, o poder público brasileiro, na verdade, está dizendo que o Bolsonaro tomou vacina. Eles querem criar, junto ao público, essa declaração do Bolsonaro não é para a justiça. Essa declaração do Weingarten não é para a justiça, é para o público. É para o público seguidor do Bolsonaro, é para o público eleitor de uma maneira geral, que estamos em ano eleitoral. Eles estão falando o quê? Eles estão falando: olha, estão dizendo que eu tomei vacina e eu não tomei vacina. Eles estão tentando puxar essa discussão, manipular essa discussão para esse lado. Olha, eu nunca tomaria vacina, estão dizendo que eu tomei vacina, mas veja só, eu não tomo vacina, né? E é óbvio isso. A questão não é essa. A questão é o quê? A questão é, claro, meu amigo, a gente sabe que você, tipo, em tese, não tomou vacina, né? Como eu já falei, acho que ele se ama demais para não tomar vacina. Mas, enfim, o que acontece é o seguinte: é claro que ele abertamente não tomou vacina, mas a questão não é a vacina. A questão é o comprovante. E é por isso que eu falei lá na minha fala anterior da importância de entender para que serve esse comprovante. Ele tendo usado, ele não tendo usado, o fato é que ele queria um comprovante para poder ficar mais tranquilo nos Estados Unidos, onde a demanda para entrar em estabelecimentos comerciais, para fazer qualquer coisa, o pessoal demanda de verdade, demandava de verdade o cartãozinho de vacinação. Então, ele ia para lá por quê? Por conta da questão do processo de planejamento golpista dele para o 8 de janeiro. Então, o que acontece? É esse o ponto que ele não quer que o pessoal discuta, né? Para que? Ah, mas é uma falsificação besta de um cartão de vacinação, é que nem a baleia. Olha só, porque eu cheguei perto da baleia, olha que coisa pequena. Não é pequena. Repito novamente, o cartão de vacinação garantiria a paz para o Bolsonaro enquanto ele estivesse nesse autoexílio, esperando usar o que aconteceria no 8 de janeiro. 8 de janeiro fomentado por ele, fomentado pelos seus assessores, fomentado por militares amigos, fomentado por todo mundo que a gente já viu.
Então, o que acontece? Isso se conecta num processo maior, e é isso que ele não quer que as pessoas vejam. Ele quer que essa questão seja vista praticamente como um fait divers, né? Como uma coisa tipo pontual, como uma coisa que estão querendo puxar o pé dele, dizendo que ele não vacinou com vacinou. E esse argumento cola no público dele. Esse argumento pueril cola no público dele. É claro, do ponto de vista jurídico, como colocou o Walter, não vai colar. Agora, do ponto para os seguidores, funciona. A questão é que, no geral da discussão da mídia, se a gente analisa a questão do cartão de vacina desconectado de outros processos que estão correndo, ele perde importância. Conectado com outro processo, que é o processo de golpe de Estado, ele ganha importância. É uma etapa do processo. Né? Isso ajudou no processo. Da mesma forma que a venda de joias também está conectado com esse processo golpista. Com a questão do cartão corporativo usado de forma tosca na presidência da República de forma irresponsável, com gasto sei lá o quê, também está incluído nesse processo, né? Então, esse é o ponto. É uma cortina de fumaça. Ele está lançando, Bolsonaro lança uma cortina de fumaça para ninguém ver suas reais intenções do processo. A gente teve acesso, desculpa, eu saí da tela aqui que eu estava no telão, porque a gente recebeu o documento, eu estou lendo aqui o documento, o relatório final, né, da Polícia Federal nesse inquérito. É interessante a gente ver aqui alguns pontos desse inquérito aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó, a investigação conduzida no âmbito do presente procedimento, que é justamente essa petição, identificou a constituição de uma associação criminosa para a consecução de um fim comum, qual seja a prática dos crimes de inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid nos sistemas do Ministério da Saúde em benefício de várias pessoas ligadas ao círculo próximo do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e do então chefe de ajudâncias de ordem Mauro Cid, além do deputado federal Gutenberg Reis de Oliveira. As inserções falsas tiveram como consequência a alteração da verdade sobre fato juridicamente relevante, qual seja a condição de imunizado contra a Covid dos beneficiários. Com isso, tais pessoas puderam emitir os respectivos certificados de vacinação e utilizá-los para burlarem as restrições sanitárias vigentes impostas pelos poderes públicos, Brasil e Estados Unidos, destinadas a impedir a propagação da doença contagiosa, no caso, a pandemia da Covid. Isso é um trecho do relatório da Polícia Federal, falando aqui que, segundo as provas que está nas mãos da Polícia Federal, e por isso o indiciamento de que houve realmente essa adulteração da carteira de vacinação. Não